Opa, hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, tripofobia, Person ID, Simjacker e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre a Amazon, eu tô dizendo que o Prime é pra Sul, Sudeste? Não, é pro Brasil inteiro. Vários cocas me corrigiram. É pro Brasil inteiro o Amazon Prime. O que muda é o prazo de entrega. Ao invés de 2 dias, 3 dias. E a questão do preço, da Amazon abrasileirada, cobrando no Prime mais do que por fora com frete, ela se posicionou, falou que são vários vendedores, cada um pode colocar o seu preço. Verdade seja dita, uma coisa que eu não tinha percebido. Eu notei isso fazendo comprinhas na Amazon americana. Tinha dizendo assim, olha, esse preço aqui, ele tem Amazon Prime, mas tem outros vendedores que estão vendendo mais barato, que não oferecem Prime, então fica esperto. Aí eu fui ver, na loja da Amazon também oferece esse aviso, menos mal, ou seja, a Amazon tá atenta, sabe que é o mesmo produto, sabe dos preços, não tem um padrão, tem às vezes que o preço tá mais barato, às vezes tá mais caro, fica o alerta, fica a atenção para Amazon Prime, quando tiver selo Amazon Prime, não é sinônimo de desconto, não é sinônimo de preço mais barato. É sinônimo de frete grátis. Porque, vamos combinar aqui. Você pagar R$50 por um produto, chegando em 2 dias, ou pagar 33 em produto mais frete, claro, depende aí do tempo de entrega. Então, fica esperto. Falando de entrega, a Amazon usa também os Correios que estavam em greve. Sexta-feira, fecharam meio que um acordo, ainda tem que ser votado, tem prazo para sair da greve até terça-feira. Na prática, fim da greve dos Correios. Ainda de Amazon, aproveitando, dia 25, quarta-feira da semana que vem, vai ter um evento Amazon para apresentar novos produtos, softwares, hardwares, serviços. Não é um evento BR, é um evento global, vai acontecer em Seattle. E eu concluí a série de artigos sobre o evento da semana passada. Ainda tem coisas a se desdobrar. Por exemplo, agora está se falando que o iPhone 11 teria o hardware para fazer a recarga reversa, ou seja, você aproximar um Apple Watch, você aproximar uma caixinha dos AirPods e eles serem recarregados. Não é exatamente a primeira vez que a Apple faz isso, provavelmente deve ter acontecido em outros momentos da história. Eu me lembro, foi o Apple TV 4 que não tinha Bluetooth e lá pelas tantas pintou um Bluetooth. O hardware estava ali e foi ativado por software. Vamos esperar o iFixit para ver se tem ou não um hardware de recarga indutiva. Suspeita-se, o logo da Apple mais centralizado, que sirva de mira para saber, olha, você tem que apontar aqui, fazer o contato aqui para acontecer a recarga. Teve um outro caso também, acho que foi do iPhone iPod Touch, que tinha rádio FM lá dentro, mas que não estava ativado. Muitas das vezes, você compra um componente e aquele componente faz trocentas coisas, inclusive uma outra determinada função, que a Apple não tem o menor interesse de explorar. Esses são os casos que a gente sabe. Então, o que deve ter de coisinha dentro dos dispositivos da Apple que não foram ativados, trocentos. Mas nesse caso em específico, não é acidental, não é aleatório. Eu comprei aqui uma câmera e essa câmera vem de brinde uma recarga indutiva reversa. É bem diferente do que, sei lá, comprar um modem da Qualcomm, aqueles modem chips que fazem tudo, inclusive rádio FM. E falando de ondas, sobre o Ultra Wideband, que eu vou falar, Ultra Bandwidth, é o Minhawk, e aí vocês tiram onda. O próprio Coca Anderson Silva falando do U1, também tirou onda que eu falei que eram 60 mil recargas da bateria do Tesla, aí dá uma por ano, daí a 15 anos, quando na verdade eu queria falar uma por dia. E olha que eu tô novo, imagina quando eu ficar mais velho, eu lá velhinho, e você escutando, o Coca está enrolando de novo, só tende a piorar. Mas o Coca Anderson Silva bem lembrou que o U1 também é uma maneira da Apple, não tem aquela galera que desliga o Bluetooth, e hoje o iPhone, ele tá conectado com outros aparelhos, que são extensão do próprio iPhone. O Apple Watch, ele é uma extensão no final das contas, tem o 4G independente, mas acaba, forçando uma barra, que o Apple Watch, ele é uma extensão do teu iPhone, e você desliga o Wi-Fi, desliga Bluetooth, bagunça o Apple Watch, tanto que você desliga o Bluetooth, mas não desliga.
antiga. E esse Ultra Wideband, falei certo, tem que pensar, o WB, não é exatamente uma proposta da Apple em si. Isso é uma proposta antiga, lá de 2000, do início do século, já há 2 décadas, que acabou ficando largado por causa do Bluetooth. O Bluetooth era meio que 2 protocolos brigando. O Bluetooth acabou ganhando tração e agora tá voltando a coisa de uns 2, 3 anos. Ele sempre tava ali vivinho. A última especificação é o 802.15.4z, onde se fala de um alcance de 100 metros e 27 megabits de banda. Tudo criptografado direitinho. A Ultra Wideband atende... A gente não tem a WAN, que é o Wide Area Network, que basicamente é a internet. Tem a LAN, que é a Local Area Network, que é a sua rede local. E tem um terceiro conceito, que é o PAN, que é o Personal Area Network, que é a sua rede pessoal. É exatamente o caso do Apple Watch com o iPhone. É uma rede pessoal, são seus dispositivos conectados numa área relativamente curta, ainda que 100 metros seja muita coisa, né? Pô, caramba, lá 100 metros. Mas pensa assim, ainda é uma área pessoal, de você ser avisado, de repente, num raio de, sei lá, quantos metros seria bacana ser avisado que o Apple Watch tá ficando pra trás? Sei lá, 10 metros, 20 metros? Pode ter um alcance maior, mas não necessariamente maior. A Apple não oficializou qual é o alcance, não falou muita coisa dessa banda ultra larga, mas assumindo a especificação, 100 metros, 27 megabits. E lembro que é uma rede, o protocolo define que é uma rede de geolocalização, uma rede espacial com transferência de dados. Tem capacidade de localizar precisão de centímetros. Concluí essa série de artigos, fiz um vídeo, você já deve ter ouvido o vídeo, porque eu publiquei aqui no podcast, falando da questão do 4G americano, que pra mim não vale mais a pena, por mais que hoje você não sinta, por mais que hoje, eu até falo no vídeo, tem mais, você consegue velocidade maior na banda 7 do que com a banda 28, mas tá tendo já a migração. Talvez você não sinta ainda, talvez você já esteja acostumado, mas com banda 28 você tende a ter sim uma qualidade maior de sinal. Falo também da questão do Apple Watch. Apple Watch que não tem banda 28, mas não é você comprar qualquer modelo, porque o Apple Watch ele é muito vinculado com a operadora. Tem que ser um modelo homologado aqui no Brasil. Por mais que o modelo americano e europeu sejam semelhantes nas bandas, você não consegue ativar o Apple Watch americano aqui no Brasil. Da mesma maneira como você tem eSIM na Vivo, Claro e TIM, mas você não tem ainda o Apple Watch na TIM. Não é um eSIM puro e simplesmente. E hoje, 9 horas da noite, bater um papo sobre podcast lá em coca.tech/pod. Se você tem interesse em produzir podcast, hoje eu produzo podcast e quer dar um passo a mais, alcançar um próximo nível, ter automação no seu podcast, edição, publicação, infraestrutura, monetização, patronato, engajamento, comunidade. Hoje, 9 da noite, coca.tech/pod. Notícias. Coca Tech. E Coca, como é que foi o lançamento dos novos iPhones? O iPhone 11 Pro, meia-noite verde, não, como é que é? Verde meia-noite, Midnight Green, foi o maior sucesso, foi o primeiro que começou a empurrar o prazo. No iPhone 11 foi o roxo e o verde. Não dá pra saber, a Apple não divulga mais os números do primeiro final de semana, então um pouco a gente sabe a quantidade de aparelhos. O verde foi o primeiro a ficar mais pra frente, empurrar o prazo de entrega, porque realmente estava sendo mais pedido, parece que sim, ou porque, né, tinha pouco, mas a sensação é que não tem mais, vou chamar de expectativa, chama como você quiser. Tem gente que vai chamar de glamour, aquelas filas gigantescas, passar a noite na fila. Acho que a gente não volta mais a esse momento. Hoje você tem a questão do preço também. O grande responsável por esse fim de fila foi a Angela Arendt. Acabava sendo uma mídia gratuita, o tantão de fila que tinha. A Apple deve ter pensado, mediu lá, ó, não tá valendo a pena, acaba desgastando de repente a imagem. Era prazeroso, era agradável para quem tava na fila, para quem tava vivendo aquele momento, aquele geekão que tava ali na fila, mas de alguma maneira se divertindo, interagindo. Era uma micro comunidade. Esse tempo parece que não volta mais. E sobre a questão da Apple não divulgar mais os resultados no primeiro final de semana, tá acontecendo lá nos Estados Unidos a questão antitrust envolvendo Apple, envolvendo Google. A princípio não deve pegar muita coisa pra Apple não, mas acredito que tenha que acontecer. É bem provável que a gente veja uma melhora, principalmente na App Store. Esse processo antitrust é aquela coisa, ó, quem tem não pode ter monopólio. Quem tem o hardware não pode ter o software. Se tem um software, não pode ter a lojinha. Essa quebra, que ao meu ver é o grande diferencial da Apple. Ela sabe fazer essas pecinhas, algumas melhores do que outras. O Google meio que tenta seguir o mesmo caminho de alguma maneira. O Google tem software, tem o hardware, embora não dele, mas tem o dele também. Só que não consegue ter, vou chamar de integração, que a Apple consegue ter. Monopólio é sempre ruim, pelo menos
menos no mundo físico. Pro mundo virtual, eu ainda tenho dúvidas. A galera que é a favor da quebra do monopólio dessas grandes empresas, né? O monopólio, quando ele trava o mercado, é ruim. Por exemplo, no caso da App Store, o que estão de olho? Estão de olho na questão do controle parental, se a Apple mesmo forçou ali restrições em cima do controle parental, se o algoritmo da loja estava favorecendo os seus próprios aplicativos, se a Apple está roubando, entre aspas, as ideias de aplicativos de terceiros e colocando nos seus próprios. E vamos combinar, é óbvio que ela faça isso, mas isso é uma coisa boa até. É ruim para quem está sendo copiado? É ruim. Quem deveria fazer isso talvez fosse o mercado? Sim, mas colocando a Apple na competição, melhora. A Apple não vai fazer algo igual ao aplicativo de terceiro. Vai pegar as melhores funções, vai trazer esse benefício para todo mundo. Vamos combinar aqui que incorporando pro iOS você alcança muito mais gente. E o líder, né, que teve a sua ideia copiada, opa, peraí, preciso fazer alguma coisa. A Apple tá colando em mim, tá diminuindo a vantagem competitiva. Tem aquela questão de clonar funções. Um aplicativo não pode clonar funções que a Apple tem, a competição com a Apple, questão de você não poder escolher aplicativos nativos. Tem a treta Apple Music versus Spotify, tudo entra nesse balaio que sai daí. Imagina, é uma App Store melhor, o que é bom, então tem que rolar essa investigação. Tem parte também o acordo com a Amazon. Eu vendo os meus produtos aí na sua loja, Amazon, mas você tem que tirar os revendedores não autorizados. Então isso aí é bom, ponto. Entretanto, quando você tá no universo conectado, lembrando que o universo conectado, o fato de você usar o Facebook não dá a ele o direito de fazer o que quer com seus dados. Não, os dados são seus. Da mesma maneira que quando você entra, sei lá, num cinema, não dá direito ao cinema a fazer o que quiser com a sua imagem. E a gente já combinou aqui que dados pessoais refletem a sua personalidade, é um modelo da sua personalidade, é o Touch ID, o Face ID, a representação matemática da sua personalidade, então você tem que ter direito a isso. Só que nesse mundo conectado é muito fácil de você escalar as coisas, é muito fácil de você crescer, é muito fácil de você se tornar grande. Você vê o Uber, que começou com plataforma de motorista compartilhado, escorregando para carro autônomo, micromobilidade, pagamentos. Exatamente por hoje, as coisas serem carne de vaca. Qualquer um pode fazer um Facebook, mas não que vá tornar um Facebook ter o mesmo alcance. Então eu ainda fico meio em dúvida do que seria melhor no longo prazo. Tem uma galera que é a favor dessa quebra de monopólio, que cita casos envolvendo tecnologia, como por exemplo a IBM nos anos 60. O computador era sinônimo de IBM, e foi quando bateram em cima da IBM que você teve a explosão dos computadores pessoais. Só que a gente tá falando aí no caso de produto físico, não é mundo conectado, ainda é computador, é hardware, é físico. E outra, o fato de ter batido em cima da IBM não gerou o Vale do Silício em cada esquina. Já tinha uma condição para aquilo acontecer. Bater em cima da IBM ajudou, favoreceu. Talvez a IBM tivesse sufocado a iniciativa, pode ser, mas não basta só, digamos, o incentivo do governo. É mais complexo do que isso. Outro caso que citam, a quebra da AT&T nos anos 90. Se não tivesse tido a quebra da AT&T, você teria toda a infraestrutura da internet nos Estados Unidos nas mãos da AT&T, mas de novo, isso é hardware, é físico. E mais recente, talvez você tenha pego esse momento, a questão do Internet Explorer, a predominância do Internet Explorer. Quebraram, não pode, vamos segmentar. Internet Explorer era uma parte integrada do sistema operacional. Hoje a gente tem Chrome, talvez tenha permitido um Google da vida. Esse caso talvez seja mais apropriado. Até também pra gente ver que não pintaram, sim, tem N navegadores, mas não pintaram trocentos grandes players. O mercadinho tá ali, é a galerinha da Apple fica com o Safari, tem o Chrome, tem a galera do Firefox, ainda tem uma concentração. Mas o ponto é que quando houve essa quebra de monopólio, você teve um boom logo depois. E qual é a teoria? Hoje a gente não tá vivendo essa escassez de inovação. Então, é culpa dessas empresas. Se quebrar um monopólio, vai ter a inovação. E o problema é o seguinte, quebrando o monopólio ou não, a inovação ela vai chegar. A questão é o próximo passo. Talvez a quebra do monopólio acelere o processo, bem provável que acelere, mas olha, hoje você já não tem o Night Mode, você já não tem o modo noturno das fotos, você já não tem isso no universo Android há um tempão, só chegou agora no iPhone 11. E você quer saber como é que vai ser o próximo iPhone? Eu te conto, vai ser um 11S, vai ser um mais do mesmo. A Apple não ia colocar um novo shape de 3 câmeras para ano que vem mudar completamente o shape. Não, o shape do próximo iPhone vai ser igual a esse. Vai ter o quê? Vai ter o 5G. O jeitinho Apple vai colocar mais uma coisinha, no máximo ali um Apple Pencil e acabou. A Apple ela se movimenta muito devagar. Ela não aumentou o tamanho dos iPhones, tá aumentando também o tamanho dos iPads. Sutil, né? Foi ali de 10.5 para 11 polegadas, 9.5
9.7 para 10.2, tem o grandão de 12.9. Ela se move devagar porque é o jeito dela fazer negócio. Quebrando o monopólio, teria uma aceleração? Talvez, bem provável que tenha, mas o próximo salto, o próximo boom, não vai ser fruto da quebra do monopólio. O próximo salto tá aí, já acontecendo. Talvez, sim, essas empresas possam sufocar esse próximo salto, é isso que tá em discussão. O futuro, ele é muito complicado, né? Você ler essas tendências, ou talvez ler essas tendências, né? Eu falo, comer carne vai ser uma coisa bárbara, e vai ser. Da mesma maneira que hoje fumar é uma aberração. Caramba, você fuma. A gente fumava em avião, fumava em cinema. Mesma coisa vai acontecer com carne. A gente vai considerar uma barbárie. E polêmico agora. Inclusive aborto. Aborto no futuro vai ser considerado uma aberração, uma violência. E Coca tá virando religioso. Não é por motivos religiosos. Vai ser o direito de feto. Quando a ciência avançar e a gente conseguir determinar, olha, os bichinhos lá são seres cientes e o feto também, ele é ciente a partir de um determinado ponto, e ali naquele ponto passa a ter identidade civil, sei lá como é que a gente chama isso. Como na Idade Média eu comentei que a gente não tinha direito à vida e passou a ter direito à vida, mesma coisa vai acontecer com o feto. Ou talvez se conclua, olha, só tem, sei lá, consciência com 9 meses, então é de fato lá quando nasce 9 meses e passa a ter essa identidade civil. O cenário que abre pra gente hoje, tem um jogo, Dreams, tá em pré-whatever no PS4. Basicamente é um Minecraft onde você pode fazer qualquer coisa, mas é mais um Second Life. Você pode fazer o que você quiser. É difícil de explicar. Dá uma olhadinha no Dreams. E você pode criar uma música, um vídeo, um filme. Pode não dar nem nada, sim, mas o Schwarzenegger já licenciou, foi a primeira pessoa a licenciar os direitos da sua imagem digital. Em 2300, pode ter um filme novo saindo com o Schwarzenegger. Enfim, voltando pro iPhone 11. Galera da tripofobia tá tensa, porque a galera que tem tripofobia, que é a aversão a furos, chega a ter repercussões físicas. É uma coisa involuntária. Aquela galera que sente quando o talher passa no prato e faz aquele barulho de giz no quadro, que dá uma ziquezira, é involuntário. Não é, eu não gosto de furos. Eu chego a ter taquicardia se eu ficar 10 segundos olhando o furo. Alguns cocas relataram essa tripofobia, mas é igual, já tem furo hoje, Coca, no iPhone 10. Então, no iPhone 10 o que você tem é uma salsicha preta com uma bola branca no meio. Você não tem muito a visão dos furos, eles estão meio disfarçados. Agora não, agora é o círculo preto num fundo da cor do aparelho. Talvez seja uma coisa de padrões repetitivos. Hoje se estima que algo em torno de 15% da população adulta tem algum tipo de reação, aversão a esses padrões repetitivos. De Apple Watch, questão de peso, o titânio 44mm, 41,7 gramas, é mais do que o alumínio, que tem 36,5, menos que o de aço, que é 47,8 gramas, e menos também do que cerâmica, 46,7 gramas. Embora o titânio seja 45%, né, mais leve do que o aço, alguma coisa assim, você não tem todo ele de aço, todo ele de titânio. A meiuca lá, né, os processadores, os componentes, isso não é afetado por ser de titânio. iOS 13, acharam lá um bugzinho, sempre acham, né, que na tela bloqueada você consegue acessar os contatos mesmo, né, sem digitar senha, destravar o aparelho. Sem minimizar, tem que corrigir, mas existem N formas disso acontecer de novo, a gente só ainda não sabe. Da mesma maneira, Telegram, acharam um erro, se apagava a mensagem, mas a foto continuava lá na pastinha. Corrigiram. Erros, a gente tem que saber o que são erros, que são coisas que a gente tenta minimizar, tenta evitar, mas acontecem, do que é forçosamente plantado. Descobriram agora o Sendjacker. Pega todas as plataformas, permite que você mande um código, né, entre aspas, para os governos mandarem códigos, e aí recebe de volta, você nem é notificado, você não sabe que isso aconteceu. Quem te mandou aquele SMS, aquele código, recebe de volta a sua localização, provavelmente também outras coisas. Parte de mídia, seu Bob Iger, chefão da Disney, que é do conselho administrativo da Apple, tá se desligando, super amigável, mas ia acontecer com o Apple TV Plus e Disney Plus, não tinha muito jeito. E aí, outra questão também do monopólio. Quem tem software, quem tem hardware, quem tem loja, distribui conteúdo e faz conteúdo. Não se sabe se o TV Plus vai ser um sucesso ou não, mas pega o Apple Arcade, a qualidade dos jogos que a Apple tá trazendo, a quantidade de projetos que estão vendo a luz do dia, porque tava engavetado, né? A Apple, sei lá, bateu na porta lá do desenvolvedor do game, você não tem um joguinho aí que queira ver a luz do dia, mas não tá rolando, eu banco. Bancou, pronto, tá acontecendo. A Academia de Artes e Ciências
cinematográficas e cuida do Oscar. Tem um braço que é pro software livre, desenvolver o software livre dentro desse meio cinematográfico, televisivo, e a Apple tá se juntando a essa fundação. J.J. Abrams, que teria tido a opção de $1 bilhão com a Apple, Bad Robot, a produtora, fechou com a Warner Media por 1/4 desse preço, porque se fosse pra Apple TV Plus, ia ser exclusivo da Apple TV Plus. Aqui no Brasil, a Anatel homologou o último MacBook Pro de 13 polegadas, ainda que no Brasil, sexta-feira 13 foi sexta-feira 13 mesmo pra Vivo. 3G e 4G ficou caído em diversas regiões do país. Sexta-feira também rolou o IPO da Cloudflare, na verdade na quinta-feira, subiu 20% o preço das ações. Vamos ver se essa vai fazer bonito ao longo do ano. De rede social, Twitter bloqueou a conta do Raul Castro, de vários membros do governo, na verdade. Pô, coloca lá, o Twitter não bloqueia o Trump, mas bloqueia o Raul Castro. Lembrando aqui que o Raul, ele não é o presidente de Cuba. Desde o ano passado que o presidente é o Miguel Dias. O Twitter não falou o motivo do bloqueio, mas deu a entender que a galera tava usando o bot quando disse que os usuários não podem amplificar ou prejudicar artificialmente as conversas usando múltiplas contas. Aqui no Brasil tá rolando uma CPI mista, que é uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sobre fake news, as eleições de 2018, e um retrocesso, quer se bater na tecla, olha, não pode ter perfil anônimo. Quer criticar? Critica, mas tem que ser colocando nominho, não pode ser perfil fake. Por que isso é um retrocesso? Fala isso quem tem foro privilegiado e pode falar qualquer coisa. Bastante injusto, no mínimo, incoerência, dissonância cognitiva. Fora que não tem anonimato na internet. Você se sentiu lesionado? Um perfil fake falou besteira? Vai, processa lá, o juiz vai bater na porta lá, pegar os logs, foi esse P aqui que falou isso, esse P nesse horário, quem é? Vai achar a pessoa. A internet no Brasil não é anônima. Hoje, segunda-feira, na Suíça, vai ter uma arguição para Libra, a criptomoeda do Facebook. Vão ser 26 bancos centrais, Banco da Inglaterra, o Federal Reserve dos Estados Unidos, bate de novo na questão do monopólio. Mas quando que você teria 26 bancos centrais sentados juntos conversando sobre uma criptomoeda? Para finalizar, que eu já falei demais, registrar mais umas coisinhas. Patente da Microsoft, mostrando um dispositivo de dupla tela, dobrável. Acho que é o primeiro vídeo, hands-on, whatever, tudo, do Galaxy Fold brasileiro, do seu Nanete. Se você não assistiu, não acho que o Fold vai ser o próximo produto, né? O próximo salto da tecnologia. Parece sim fazer parte do futuro, mas ainda não sei bem como é que a gente vai usar. Todo mundo entrando nessa, Microsoft com patente. LG vai lançar ainda esse ano a sua versão, que não vai ser dobrável, na verdade vão ser duas telas que você vai poder encaixar. LG meio que dando uma miguelada, né? Falando pra fugir ali do problema da dobradiça. Não, a gente encaixa aqui, pronto. Espia lá no YouTube do Loop Infinito o Galaxy Fold. Câmera do Android, o aplicativo de câmera deve vir com essa interface tela cheia que a gente tem nos novos iPhones, chegando também no Pixel 4. O próprio aplicativo de câmera vai ter efeitinhos, motion blur, vai ter um photobooth de realidade aumentada para você colocar stickers. Afinal, né, a câmera hoje em dia é um negócio pro. Do Google Fotos tem lá as memórias, muito bem-vindo, nova funcionalidade. Google tá lançando uma mochila de $1.000, que faz parte daquele Jacquard, que é o projeto de roupas conectadas, é uma área da alça. Na verdade, você pode até destacar, tirar essa área, mas aí você passa a mão para cima, para baixo, você toca 2 vezes, você cobre e isso dispara ações, está integrado com o Google Assistente. Então, quero saber como é que tá o tempo. Você pode tocar 2 vezes. Vou aumentar aqui o volume. Passa a mão para cima na alça. Em parceria com a Yves Saint Laurent, Cité é o nome da mochila. Google, para os vídeos mais virais do momento, vai deixar de contar o impacto do patrocinado, ou seja, só vídeos que tiverem recepção orgânica vão contar. O algoritmo acaba sendo manipulado. Eu quero que um vídeo apareça lá no top, eu impulsiono esse vídeo, vai ter mais view, vai lá para cima. Google vai considerar apenas aquilo em alta, né, os próximos vídeos, só os acessos orgânicos. Google Maps acharam uma imagem num lago de um carro, retiraram o carro e tinha uma ossada dentro de uma pessoa que tinha desaparecido em 97, baixou um pouquinho o nível da água, deu visibilidade e aí saiu no registro do Google Maps. E por último, o projeto de lei onde fechar conta pela internet passa a ser uma obrigação. Hoje você só fecha pela internet a conta que abriu pela internet. Tá prontinho, passa pela CCJ, vai pro Senado e depois pro presidente. Só reforça, né, como tem coisas que não precisaria existir lei para bom senso, mas né, pra quê? E assim, hackeando o podcast hoje, 9 horas da noite, coca.tech/pod, vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, mais tarde. Abraço pra vocês, até mais, tchau, tchau. Esse
esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.